Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe tinha acabado de começar a confiar em mim o suficiente para me deixar sozinho em casa por isso. Isso deve ter sido quando eu tinha 12 anos. Nós morávamos numa pequena cidade pacífica, e geralmente segura, com ruas silenciosas, quintais espaçosos, vizinhos simpáticos, e um pequeno centro encantador com várias lojas e restaurantes. Não era realmente um lugar onde precisasses de olhar por cima do ombro à noite se andasse sozinho, ou algo assim. Simplesmente sentias-se seguro, que é parte da razão pela qual os meus pais confiaram em mim sozinho, numa idade tão jovem. Eu ainda moro com os meus pais hoje na mesma casa. Na noite em questão era um fim de semana, e os meus pais iam deixar-me sozinho em casa só naquela noite. Quando éramos muito pequenos, os meus avós cuidavam da minha irmã mais velha e de mim, mas como a minha irmã não estava em casa por alguma razão, e como eu já tinha idade para ficar sozinho, os meus pais decidiram confiar em mim sozinho. Os meus pais tiveram-nos muito jovens, por isso sempre foram mais ativos, frequentemente viajando ou saindo aos fins de semana com os amigos. Deixaram-me algum dinheiro para pizza ao jantar. Era a noite ideal para um miúdo de 12 ou 13 anos, casa só para mim, videojogos a noite toda e pizza ao jantar. Eu era obcecado por jogos do James Bond quando era criança, por isso estava a jogar um jogo chamado Fogo Noturno na minha consola pela terceira vez. Depois de acabar o jogo outra vez, decidi pedir pizza. Havia uma pizzaria muito perto de casa chamada Pizzaria Gianni. Está fechada há anos, mas era uma das preferidas da minha família. Pedi uma pizza normal. Aos 12 anos, eu conseguia comer facilmente 3 fatias sozinho. A minha mãe disse-me para embrulhar as sobras em papel de alumínio e pôr no frigorífico. Entretanto, troquei o disco para outro jogo enquanto esperava pela pizza, e quando finalmente tocou a campainha, desci a correr com a nota de 20 euros que os meus pais me deixaram. A minha mãe disse-me para dar 4 euros de gorjeta. A pizzaria ficava a uns 3 quarteirões, portanto, não era uma má gorjeta para a época. O entregador parecia ter cerca de 30 e poucos anos, parecia um pouco desleixado, com uma barba comprida e suja. Usava óculos e um boné de camionista preto. Dei-lhe os 20 euros e pedi o troco exato. Quando me entregou a caixa e contou o troco, olhou para mim, e depois olhou para dentro da casa por trás de mim, e disse: "Estás sozinho aqui?" Eu sabia que era uma pergunta estranha e assustadora, e os meus pais ensinaram-me bem a desconfiar de estranhos. Eu disse que os meus pais estavam a caminho de casa. Uma resposta estúpida agora que penso nisso. Eu poderia ter dito não, mas sabia que ele estava a perguntar porque, primeiro, não havia carros na garagem, e segundo, porque uma criança tinha aberto a porta em vez de um adulto. Depois de me entregar o troco, fechei a porta, comi na cozinha, provavelmente 3 fatias, e depois embrulhei o resto e pus no frigorífico. Voltei para o andar de cima e joguei o meu outro jogo do James Bond. Era chamado Agente em Fogo. Um pouco menos divertido que Fogo Noturno, mas ainda assim bom. Passaram horas a jogar, e devia ser perto das 11 da noite quando a campainha tocou outra vez. Pensando que fossem os meus pais, corri para a porta e disse através da porta: "Mãe." "Pai?" Mas uma voz desconhecida do outro lado disse: "Ei, preciso de ajuda." Disseram que precisavam usar um telefone. Eu perguntei quem é, e ele repetiu que só precisava usar o telefone. Eu não quis espreitar pela janela porque sinceramente estava assustado. Decidi subir as escadas e ignorar. Sabia só pelo bom senso que abrir a porta seria uma péssima ideia. Eu estava a subir as escadas que ficam mesmo em frente da porta da frente, quando o homem lá fora bateu, e ouviu dizer: "Espera, por favor, preciso de ajuda." Isso queria dizer que ele me tinha visto. Estava a olhar por através do vidro no topo da porta. Virei-me e, embora estivesse escuro no alpendre, consegui ver o contorno da cabeça dele, embora não conseguisse ver os olhos. Era óbvio que ele me estava a olhar.
Corri para o quarto dos meus pais, o único telefone da casa que fica no andar de cima. Fui logo ao telefone e liguei para o número do telemóvel da minha mãe. Naquela altura, não decorava o número do meu pai. A minha mãe atendeu, provavelmente a beber alguns copos de vinho, e depois disse-lhe que havia alguém à porta a pedir para entrar. Isso parece ter feito a minha mãe ficar sóbria na hora, porque lembrou-me que o tom dela mudou dramaticamente e ficou muito mais alto e preocupado. Ela perguntou-me algumas coisas. Primeiro, se eu tinha respondido ao homem, ou de alguma forma eu tinha deixado perceber que eu estava em casa, e eu disse-lhe a verdade, e disse que sim. Perguntei-lhe quem era, e a minha mãe ficou cada vez mais preocupada. Perguntou-me se por alguma razão alguém sabia que eu estava sozinho, e eu pensei logo no entregador da pizza. Contei-lhe que o entregador perguntou se eu estava sozinho, e por esta altura tocaram a campainha 2 vezes mais. Eu disse à minha mãe em pânico que o homem não queria ir-se embora. A minha mãe disse-me para ficar quieto no quarto deles e manter a porta do quarto trancado. Disse-me que estavam a ligar para a polícia. A minha mãe manteve-me na linha enquanto eles ligavam para a polícia a usar o telefone do meu pai. Tiveram de sair do restaurante onde estavam para ir para fora, e assim poderem comunicar melhor. Era uma noite de verão, as janelas estavam todas abertas, só um pouco para deixar o ar entrar, e pela janela dos meus pais ouvi o portão lateral a abrir-se para o jardim. Abriu-se de uma forma muito discreta e suave. Eu disse isto à minha mãe, e ela continuava a dizer para eu ficar quieto no quarto e manter as luzes apagadas. Eu disse baixinho ao telefone, e se ele tentar entrar pela janela da sala de estar à minha mãe, disse-me para parar de falar e esperar pela polícia. Ela continuava a falar no telefone, a dar-me informações da polícia, e o tempo previsto de chegada a lembrar-me também, para não falar. Já estava a começar a acalmar um pouco quando ouvi o som inconfundível de passos lá embaixo, passos de alguém dentro de casa, que andava a vaguear. Sussurrei isto em pânico à minha mãe, e ouvia gritar algo para o outro telefone para a polícia, provavelmente algo como "o homem está dentro da casa, apressem-se". A minha mãe disse-me para me esconder debaixo da cama e esperar lá. Para o meu eu de 12 anos, foi o momento mais horrível e irreal da minha vida. A única coisa que me fazia sentir relativamente seguro era a pequenina fechadura da porta do quarto dos meus pais. Ouvi passos a subir as escadas ficam logo ao lado do quarto da minha irmã e do meu quarto mais à frente, o quarto dos meus pais. Os passos afastaram-se por alguns momentos, suponho que o intruso estava a fazer buscas nos nossos quartos. A minha mãe disse-me que a polícia iria forçar a entrada e para eu não me mexer até eles estarem dentro. Ouvi os passos no corredor a chegar à porta do quarto. Tentaram a maçaneta algumas vezes, só para descobrir que estava trancada. Tentaram várias vezes como se isso fosse de alguma forma abrir magicamente a porta. Depois houve um leve bater na porta, mas a pessoa do outro lado não falou uma palavra. Tentaram a maçaneta mais uma vez antes de eu ouvir os passos a afastar-se de novo pelo corredor, depois pelas escadas até desaparecerem mais para dentro da casa. Fiz o meu melhor para não começar a chorar durante toda esta situação. Nem sequer sussurrei uma só palavra ao telefone, porque tinha muito medo de fazer o mais pequeno som. Finalmente a minha mãe disse-me que a polícia tinha chegado, mas que eu devia continuar a ficar quieto. Estava à espera de os ouvir a arrombar a porta, mas em vez disso, ouvi vários passos pesados e um homem a gritar o meu nome e a identificar-se como polícia. Ouvi-os a subir as escadas e a minha mãe deu-me permissão para lhes abrir e destrancar a porta. Havia 2 agentes no andar de cima quando abri a porta e depois mais 2 agentes no andar de baixo. Não tiveram de arrombar a porta da frente porque a porta traseira tinha ficado completamente entreaberta. A janela corrediça do fundo também estava completamente aberta, que era o ponto de entrada original óbvio. Tive de falar com a polícia e contar-lhes tudo o que aconteceu, incluindo a minha suspeita em relação ao entregador de pizza, com os meus pais a ouvir ao telefone.
Eles estavam a caminho de casa, e quando chegaram apenas 2 polícias ficaram na casa enquanto terminavam o relatório policial com uma nota sobre o entregador. Disseram-me que iam fazer a investigação. Os meus pais levaram-me à pizzaria Gianni na noite seguinte e pediram-me para identificar o homem se o visse. Quando não o vi, perguntaram ao gerente qual dos empregados correspondia à descrição do entregador que eu descrevi. Ele disse que seria o Felipe, que naquele momento estava a fazer uma entrega. Depois de explicar toda a situação, ele disse que não podia ter sido o Felipe e pediu-nos para sair do estabelecimento. Resumindo, os meus pais fizeram um grande escândalo na pizzaria e prometeram nunca mais lhes dar o nosso negócio. Fomos para o carro e esperamos no parque de estacionamento durante quase 1 hora e, como ele nunca voltou, fomos embora. Os meus pais pensaram que o gerente teria chamado ou enviado mensagem ao empregado, o que o fez não voltar, mas nunca saberemos. Os meus pais contactaram alguns advogados que no final não aceitaram o caso por falta de provas sólidas, afirmando que seria uma perda de tempo. Basicamente, nunca mais voltamos a essa pizzaria, e demorou muito tempo até que os meus pais se sentissem seguros para me voltar a deixar sozinho, simplesmente por causa deste incidente. No fundo, acho que foi o entregador de pizza ou, pelo menos, alguém ligado a ele, pois quem mais saberia que eu estava em casa sozinho naquela noite? Quando era adolescente, meus pais e eu mudamos da Califórnia para uma área isolada no norte de Idaho. Meus pais tinham acabado de se aposentar e construíram a casa dos sonhos deles bem no fundo do mato. Não havia vizinhos por perto, só floresta. Uma floresta densa e sem fim que fazia divisa com terras de parque nacional, plantações e terrenos de extração madeireira para a fábrica de papel. A casa era enorme, 2 andares, uma academia, um bar completo e uma sala de sinuca, além de um verdadeiro cinema instalado no porão. Parecia o tipo de casa com que as pessoas sonham, isolada, silenciosa, perfeita. Ou pelo menos assim parecia. Eu estava namorando minha namorada do ensino médio na época. Uma noite, enquanto meus pais saíam para um encontro no centro da cidade, eu a convidei para vir passar um tempo aqui em casa e assistir a um filme. Estávamos completamente a sós. Abri uma cerveja, eu era menor de idade, mas achei que ninguém se importaria, e fomos para a sala de cinema assistir Gladiador. Tudo começou normal, mas em algum momento, no meio do filme, talvez perto da meia-noite, algo mudou em mim. De repente senti uma sensação de luta ou fuga muito forte. Era como se meu corpo percebesse algo que meu cérebro não conseguia ver. Meu coração batia acelerado e eu ficava olhando para as janelas descobertas atrás de nós que davam para a floresta totalmente escura. Não queria assustar minha namorada, então guardei isso para mim. Na verdade, rolaram momentos quentes entre nós durante o filme, mas durante todo o tempo, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Eu não sabia de onde, mas sabia disso. Quando o filme terminou, a levei até o carro dela. A casa estava completamente silenciosa novamente. Ela foi embora, e eu me virei para voltar para dentro quando lembrei que havia deixado as luzes da bar da sala de sinuca e do cinema acesas. Voltei para desligá-las. Comecei pela sala de cinema, depois meus olhos desviaram para a grande janela que dava para o quintal. Foi quando eu o vi. O homem. Ele parecia um morador de rua, cabelo bagunçado, roupas sujas. Mas o que me paralisou foi a expressão dele, o sorriso mais sinistro e largo que já vi, com olhos arregalados e fixos que pareciam completamente descontrolados. Na mão ele tinha uma faca que batia delicadamente no vidro repetidas vezes. A princípio pensei estar tendo alucinação. Me afastei devagar e fui para a sala da bar, desligar as outras luzes. Essa sala tem uma porta de correr que também dá para a floresta. Fiquei assistindo horrorizado enquanto o homem calmamente caminhava da janela para a porta, ainda sorrindo,
ainda olhando para mim. Estávamos a menos de 30 centímetros de distância, só o vidro separava a gente. Ele não tentou entrar, não se moveu, só me observava. Subi para o andar de cima sem dizer uma palavra. Foi naquele momento que meus pais chegaram. Eu disse a eles: acho que preciso ir para um hospital psiquiátrico ou alguma coisa assim. Juro que acabei de ver um cara com faca me observando do lado de fora. Minha mãe ficou pálida, os olhos do meu pai apertaram e, sem dizer nada, ele foi até o cofre das armas, pegou o rifle e saiu correndo para verificar a propriedade. Perguntei à minha mãe o que estava acontecendo e ela disse: tiveram vários arrombamentos pela área, um homem vagando pelo mato tentando entrar nas casas. A descrição que você deu bate exatamente. A polícia foi chamada, mas não encontrou nada, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada, só mata fria e escura. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um som leve de toques vindo de baixo. Meu quarto ficava no segundo andar, exatamente acima da sala de cinema. Parecia metal batendo suavemente no vidro. Tentei me convencer que não era nada, mas os toques duraram horas. Aconteceu noite após noite por semanas. Às vezes parava, às vezes eu acordava às 3 da manhã e ouvia de novo, baixinho. Uma noite até achei que ouvi passos no telhado. Verifiquei as janelas, mas nunca vi ninguém. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo perseguido, observado. Aí veio o inverno. Meus pais tiveram que viajar por alguns dias, mas ainda estavam nervosos sobre o que tinha acontecido. Antes de saírem, me deram uma espingarda só pro caso. Também tínhamos um Rottweiler enorme, o cachorro mais doce que você pode imaginar e totalmente silencioso, a não ser quando algo realmente estava lá. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em casa, ouvi passos pesados e lentos na neve do lado de fora, deliberados. O cachorro levantou as orelhas, começou a rosnar baixinho e depois latiu ferozmente alto e sem parar na porta da frente. Ele só fazia isso quando via algo real. Fiquei em silêncio, não queria que quem estivesse lá fora soubesse que eu estava em casa. Não me mexi. Então veio a batida lenta, oca e provocativa. Não respondi. Dormi com a espingarda ao meu lado, aquela noite, porta trancada, persianas puxadas, cachorro ao meu pé. De manhã saí e vi algo que me fez o estômago revirar, pegadas humanas frescas contornando toda a casa. Paravam em cada janela, como se alguém estivesse tentando olhar para dentro procurando por mim. Segui as pegadas pelo terreno que acabaram entrando na floresta. Segui talvez meia milha, até que começaram a zigue-zaguear, desviando, dando voltas como se quem as tivesse feito estivesse tentando me despistar. Voltei para trás, algo me disse que seria uma má ideia continuar. Naquela noite os toques voltaram mais altos. Eu sabia que era ele. Abri a porta do meu quarto, peguei a espingarda e saí para o terraço do segundo andar. Liguei os refletores que iluminavam o quintal. Lá estava ele, o mesmo homem, o mesmo sorriso e os mesmos olhos mortos. Ele segurava novamente a faca, olhando direto para mim como se pudesse enxergar, através de mim. Levantei a espingarda e gritei: se você não for embora, eu te meto um tiro. Ele não se mexeu, não piscou, só ficou ali sorrindo. Disparei um tiro de advertência para o alto, e finalmente ele reagiu, cambaleou e recuou lentamente para a mata, ainda me encarando. Foi quando decidi soltar o cachorro. Corri escada abaixo, arrombei a porta de correr e o deixei solto. Ele saiu disparado para a mata, feito um míssil negro, latindo e rosnando. Eu tinha colocado coleira com GPS nele para não ir longe, mas gosto de pensar que ele expulsou aquele homem de vez, porque depois daquela noite eu nunca mais o vi.
Isto aconteceu em março de 2022, durante as férias da primavera. Eu estava no meu segundo ano na faculdade e meus amigos, e eu, éramos 6 no total. Decidimos alugar uma cabana na Carolina do Sul por alguns dias, só para fugir de tudo, nada de escola, nada de estresse, nada de telemóveis. Era para ser uma daquelas viagens tranquilas em que se bebe demais, põe a música muito alta, e talvez se criem memórias para as quais se vai rir mais tarde. Éramos 4 rapazes, eu, Mateus, Cristóvão e Teodoro, e 2 raparigas, Júlia e Sara. Todos nós nos conhecíamos bem desde o primeiro ano. A cabana que escolhemos era ridiculamente barata para o seu tamanho: 2 andares, uma varanda em volta, 2 casas de banho, e dizia que era num terreno privado perto de um lago. Ficava mesmo isolada, sem vilas, a quilômetros de distância, rodeada de floresta. O dono tinha um sotaque forte e parecia meio estranho quando lhe ligamos. Tudo o que nos disse foi: não se aventurem a ir muito fundo na floresta. Há umas coisas antigas lá atrás, poços, cercas, partidas, cobras. Vocês não querem perder-se. Rimou-nos disso, achando que ele estava só a tentar pôr um pouco daquela atmosfera sulista, assustadora na viagem, mas quando chegamos não foi nada engraçado. A viagem demorou uma eternidade. O GPS perdeu sinal 1 hora antes de chegarmos. O último troço era só terra e cascalho, mal dava espaço para um carro, e quanto mais perto estávamos, mais as árvores ficavam densas. Quando finalmente vimos a cabana, ficamos todos calados. Não parecia nada como nas fotos, estava mais velha e suja, as janelas estavam empoeiradas e alguns estores pendiam só de uma dobradiça. Havia um cheiro fraco como de lixo velho e madeira molhada. Ignoramos isso e brincamos que lhe dava caráter. Descarregamos as coisas, escolhemos quartos e começamos a beber. Às 19, a primeira noite foi divertida. Fizemos um churrasco lá fora, pusemos a música com uma coluna Bluetooth e jogamos cartas. Às 23 fez frio, e fomos para dentro. Foi aí que reparei em como a floresta era escura. Não é só noite escura, era escuridão total. As luzes da varanda mal iluminavam uns poucos metros, e as árvores eram tão densas que parecia que nos esmagavam de todos os lados. Não havia insectos nem vento, só silêncio pesado. Deitamos-se por volta das 2 da manhã. O meu quarto era no rés do chão mesmo, ao lado da cozinha, pequeno, só com uma cama e uma janela para a floresta. Por volta das 4h15 acordei de repente, o coração a bater a 1000, como se alguém me tivesse espetado. Fiquei ali um segundo, e ouvi um som, tap, tap, tap. Pensei que fosse o aquecimento, mas o som continuava constante, não metálico nem mecânico, parecia que eram dedos a tocar. Olhei para a janela, e lá estava um homem encostado ao vidro, o rosto quase a tocar, pele pálida, cabelo despenteado, sem camisa, só a olhar. A boca ligeiramente aberta, como se estivesse a respirar por aí, e os olhos bem abertos, sem piscar, imóvel, a bater suavemente, devagarinho, como se estivesse a rir de mim. Senti o meu corpo congelar. O bater acelerou um pouco. Chamei o Mateus, que dormia no sofá fora do meu quarto, chamei mais alto. Ele acordou sonolento, perguntou o que queria, e eu só apontei. Ele olhou, viu o homem e saltou assustado, derrubando a mesa de centro. Devem ter se assustado com isso, porque quando o Mateus acendeu a luz da varanda e saiu, ele já não estava lá. Todos nos levantamos, as raparigas estavam aterrorizadas. O Teodoro tentou convencer toda a gente que era só um bêbado local a brincar conosco. O Cristóvão disse que poderia ser um caçador perdido, mas eu sabia que era aquele homem. Ao observar-me, ele não estava perdido. Trancamos as portas, pusemos o sofá à frente da grande janela da sala e revezamo-nos a ficar acordados durante algumas horas. Nada mais aconteceu naquela noite. De manhã lá fora vimos pegadas, pés humanos descalços, que rodeavam a cabana, toda, parando em cada janela, até na pequenina de cima do chuveiro do andar de cima. Isso devia ter sido o fim. Devíamos ter ido embora, mas não fomos estúpidos e teimosos, e ficamos.
A segunda noite começou igual bebidas, música, fogueira, mas a energia era diferente. Toda a gente olhava para a floresta. A Júlia não bebeu, e o Cristóvão andava com a faca de caça ao cinto. Quando entramos, trancamos todas as janelas e checamos as portas 2 vezes. Por volta das 3h30, o Mateus foi à cozinha buscar água. Parou no corredor e chamou o meu nome. Fui até ele, e vi que apontava para alguém na cozinha, o homem de antes, mas desta vez estava dentro, nu de costas para nós, com longas e profundas arranhadelas nas costas. Estava à frente do frigorífico a olhar para ele, como se não soubesse o que era, e a balançar-se devagar para a frente e para trás. O Mateus não disse nada, recuou. Reunimos-nos todos em silêncio à entrada do corredor. Eu tinha um canivete, a Sara tinha o ferro da lareira, o Cristóvão tinha uma perna de cadeira partida, que quebrou antes, a tentar ser engraçado. Acendemos a luz, o homem tinha desaparecido. A porta de trás estava aberta e escancarada, mas não arrombada, não forçada, só estava aberta. Saímos 20 minutos depois sem discussões, só com o essencial: carteiras, chaves, telemóveis. Conduzimos pela floresta até termos rede para chamar o xerife. Quando encontramos o ajudante num restaurante na estrada, ele não pareceu nada surpreendido. Perguntou se alguém estava ferido e disse, depois, sim, temos tido problemas com gente que anda a ocupar ilegalmente aquela floresta. Nem todos estão bem da cabeça. Tentamos explicar que não era só um sem-abrigo. Aquele homem observava-nos, voltou 2 noites seguidas e tinha uma chave ou forma de entrar. O polícia só acenou com a cabeça, como se já tivesse ouvido a história antes. Quando mencionamos o proprietário, a expressão no rosto dele parecia dizer que conhecia o tipo 1. O anúncio desapareceu alguns dias depois, completamente apagado de todos os sites. Nunca recebemos resposta nem reembolso. Mas essa cara, a forma como olhava para mim através da janela, ainda a vejo às vezes quando acordo à noite. Quase não falamos mais nessa viagem, e que eu saiba, nenhum de nós voltou à Carolina do Sul desde então.